trabalho vai ser narrado por mim, Everton Dias Mariano. Eu, Vanessa Gonçalves dos Santos. E eu, Ian Alves de Souza. Equações empíricas de perda de carga. Equação de Darcy-Weisbach. Equação de Reis-Williams. Antes vamos entender um pouco o que é perda de carga. As paredes das tubulações influenciam no escoamento interno, dissipando energia em razão do atrito viscoso das partículas fluidas. As partículas em contato com a parede adquirem a velocidade da parede e passam a influir nas partículas vizinhas por meio da viscosidade da turbulência, dissipando energia. Essa dissipação de energia provoca redução de pressão total do fluido ao longo do escoamento, denominada perda de carga. Então, a perda de carga é a energia dissipada pelo fluido que tem dimensão linear e representa a energia perdida pelo líquido por unidade de peso entre dois pontos do escoamento. Existem alguns elementos que causam a perda de carga. Entre eles estão a rugosidade do conduto, viscosidade e densidade do líquido, velocidade de escoamento, grau de turbulência do movimento e comprimento percorrido. A perda de carga distribuída é ocasionada pela resistência oferecida ao escoamento do fluido ao longo da tubulação. A experiência demonstra que ela é diretamente proporcional ao comprimento da tubulação de diâmetro constante. Então, ela ocorre em 3 retilíneos dos condutos. A pressão total imposta para as paredes dos dutos diminui gradativamente ao longo do comprimento. Permanece constante a geometria de suas áreas molhadas. Essa perda é considerável se tivermos trechos relativamente compridos do duto. Perda de carga localizada. Ocorre todas as vezes em que houver mudança no valor da velocidade ou na direção do vetor velocidade. Ocorre em trechos singulares dos condutos, como junções, derivações, curvas, válvulas, entradas e saídas, etc. Sempre que houver essa mudança de velocidade, ou de valor ou de vetor, vai ter uma perda de carga localizada. Vamos entrar agora nas equações. Primeiro vamos falar da equação de Flammarion. Para sua aplicação, existem algumas limitações, que são o uso para instalações domiciliares, aplicável a tubulações com diâmetro entre 12,5 e 100 mm, aplicável para escoamento de água a temperatura ambiente e é mais utilizada para tubos de ferro e aço galvanizado. Ela fica 6,11 vezes B, que é o coeficiente de Flammarion, vezes L sobre D elevado a 4,75, sendo L o comprimento retilíneo da tubulação e D o diâmetro interno da tubulação, vezes Q elevado a 1,75, sendo Q a vazão. Temos aqui uma tabela com alguns coeficientes de Flammarion, sendo eles ferro fundido ou aço em serviço, ferro fundido ou aço em canalização de concreto, chumbo, cimento, amianto e plástico. A segunda equação é a equação para tubos de PVC. Quando o número de Reynolds está entre 3 vezes 10 a menos 3 e 1,5 vezes 10 a quinta, usamos a primeira equação. Quando o número de Reynolds está entre 1,5 vezes 10 a quinta e 10 a sexta, usamos a segunda equação. Equação de Rizial. As limitações da sua aplicação são usadas para encanamentos de diâmetro entre 12,5 e 100 mm, ou seja, para instalações domiciliares ou prediais. O segundo item seria aplicável a escoamento de água. As formas indicadas pela BNT são apresentadas de acordo com o material do tubo. Então, tem tubos de aço ou ferro galvanizado a 20 graus, usada essa primeira equação. Tubos de cobre ou latão para água fria, essa segunda equação. Tubos de cobre ou latão, água quente, essa terceira equação. O que significa vazão, o D o diâmetro e o J a perda de carga. Equações de Reis-Williams. Apesar de seus limites de aplicações serem os mais amplos, existem algumas restrições. A água sob escoamento deve estar a temperatura ambiente. As tubulações devem ter diâmetro maior ou igual a 2 polegadas, o que indica que o escoamento é turbulento. O escoamento deve ser turbulento na maioria dos problemas de natureza prática. O fluido é água. Essa é a equação de Reis-Williams, onde o HF é a perda de carga em metros de coluna de água entre dois pontos da tubulação, o Q seria a vazão,
O C, o coeficiente adimensional que depende da natureza, do material, das paredes dos tubos. O L é o comprimento em metro entre dois pontos da tubulação em que se deseja calcular a perda de carga. E D, o diâmetro interno da tubulação em metros. Essa é uma tabela dos coeficientes de cada material, como aço, chumbo, cobre, concreto, onde é possível jogar esses coeficientes na fórmula e achar a perda de carga. Equação de Darcy-Weisbach, também conhecida como fórmula universal. É a mais importante entre as equações e pode ser utilizada para qualquer tipo de fluido, válido para qualquer regime de escoamento, sendo laminar ou turbulento, independente da velocidade ou da vazão e do diâmetro do tubo. Foi desenvolvida por Darcy e é aprimorada por Weisbach nos anos de 1840. Indica que a perda de carga varia aproximadamente com a carga cinética e com o comprimento do tubo e inversamente com o diâmetro do tubo, usando um coeficiente de proporcionalidade, conhecido como coeficiente de Darcy-Weisbach, ou determinado como fator de atrito. A equação de Darcy-Weisbach define a perda de carga dependente do fator da perda de carga, do comprimento da tubulação, da velocidade do fluido ao quadrado, do diâmetro da tubulação e da aceleração da gravidade. O que muda nessa equação é o coeficiente de atrito F, que dependendo do tipo do regime, vai mudar a equação para encontrá-la. No caso dele sendo laminar, turbulento liso, turbulento intermediário, turbulento rugoso, tem um tipo específico de coeficiente de atrito e uma fórmula para achar ele, para aplicar na equação de Darcy-Weisbach.